Olá, tudo bem? Tamar aqui. Qual era a sentença para os falsos profetas segundo a lei de Moisés? Você sabe qual é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego? E qual é a palavra que essa tradução usa para os falsos profetas? O que significa a expressão raposas do deserto? Parece coisa de filme, né? Por que os falsos profetas não tinham medo da lei? Onde estão hoje os discípulos dos falsos profetas? O que eles estão fazendo? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Já deixe o seu like, o seu gostei, clicando aí no joinha e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! O profeta Ezequiel pronunciou uma mensagem de juízo sobre a cidade de Jerusalém e seus governantes, por causa dos seus muitos pecados sem arrependimento, incluindo a profanação do templo. Enquanto o profeta Jeremias está profetizando na cidade de Jerusalém, o profeta Ezequiel está entregando a mensagem de Deus junto aos exilados no cativeiro babilônico. Ele volta-se para os falsos profetas que gozavam da proteção do Estado, trazendo-lhes também uma severa mensagem por causa de suas falsidades. Enquanto os sacerdotes eram aqueles que apresentavam o povo a Deus, os profetas apresentavam Deus ao povo. Mas os falsos profetas desvirtuavam o povo de Deus, contrariando a verdadeira mensagem pregada pelos profetas de Jeová. A palavra que aparece na Bíblia hebraica e que é traduzida por profeta é Navi, que significa porta-voz, orador, mensageiro, embaixador, enviado. Em grego, a palavra hebraica Navi torna-se profetés, que também tem o sentido de falar antes. Por isso, o profeta é alguém que tem a visão de Deus e enxerga aquilo que Deus lhe revela antes dos demais. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, porém Arão era o profeta que Deus usaria para falar por Moisés a Faraó. Arão seria o Navi, o profeta que falaria ao povo em nome de Moisés. O profeta, o homem de Deus, o servo do Senhor verdadeiro, é aquele que fala a mensagem exatamente como a recebeu. Nem mais, nem menos. O profeta Ezequiel, assim como Ageu, Moisés, Samuel e os demais, era embaixador do Senhor Deus Jeová. Falsos profetas sempre existiram, existem e sempre existirão nesta dispensação. O apóstolo Pedro diz em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Os falsos profetas são aqueles que falam contra a palavra de Deus e trazem confusão na cabeça do povo. O primeiro sinal de que a mensagem de um profeta é falsa é o não cumprimento da mensagem, da profecia. Se não cumprir, não foi Deus quem falou, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22, diz assim: Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele, mas, mesmo se cumprir, pode não ser de Deus.
Em Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 5, está escrito: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Cristo fez questão de ensinar sobre os falsos profetas. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16, ele declara: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Se alguém se diz ser um profeta de Deus, mas não produz o fruto do Espírito, tal profeta é falso. Jesus ainda disse em Mateus capítulo 24, versículo 11, que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. No versículo 24 desse mesmo capítulo 24, ele disse que se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Todo profeta que faz o povo confiar em mentiras, como Ananias, a quem Deus usou Jeremias para repreender, é um falso profeta. Paulo, escrevendo a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, falando sobre a extrema corrupção nos últimos tempos, exorta contra os homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Deus ordenou a Ezequiel para que mandasse para fora do muro, simbolizando o cativeiro da dispersão, e depois Ezequiel entregou uma mensagem de sentença para os falsos profetas. Nesta mensagem de sentença, Deus fala através de Ezequiel no capítulo 13, versículos 1 a 10. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E no versículo 11 Deus diz que as profecias dos falsos profetas eram como uma parede de lodo rebocada com cal. Por fora estava linda, mas por dentro havia toda sorte de imundícias. Não tinha sustentabilidade e cairia por terra. Enquanto os falsos profetas traziam apenas palavras de bênçãos, aquilo que o povo queria ouvir, o profeta Ezequiel, sem fraquejar, trazia mensagens do juízo de Deus. Enquanto os falsos profetas só entregavam mensagens vindas do próprio coração, Ezequiel entregava a palavra de Deus. Profetizar falsamente era tão grave na lei de Moisés que a pena aplicada era a morte. Os profetas tinham um grande peso no Antigo Testamento, tanto que a Bíblia hebraica se divide em Torá, que é a lei, os profetas e os escritos. Assim como há o bem e o mal, a luz e as trevas, a justiça e a injustiça, a pureza e a impureza, há também o verdadeiro profeta e o falso profeta. O falso da época de Ezequiel era aquele que profetizava paz quando não haveria paz. Mas, assim como nos dias de hoje, as pessoas só queriam ouvir coisas boas. Por isso Deus falou através do profeta Jeremias, conterrâneo de Ezequiel, no capítulo 5, versículos 30 e 31.
Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Ezequiel chama esses profetas não de profetas, mas de profetizadores. Loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. O falso profeta é um Nabal. Um louco, desequilibrado, que afronta a Deus, atrapalha a obra do Senhor e traz confusão no meio do povo de Deus. Os falsos profetas são chamados por Deus de raposas do deserto. São os espertalhões, astutos, que enganam e trapaceiam o povo, os enviados de Satanás, que dizem, fiquem tranquilos, haverá paz, não é necessária nenhuma espécie de conserto. Profetizam bênçãos e paz, mesmo para quem não segue a Cristo de verdade. Esses falsos profetas existiram antes de Ezequiel, na época de Ezequiel e continuam existindo hoje. Mas Deus tem conservado os seus servos, os seus mensageiros, os profetas, os verdadeiros homens e mulheres de Deus que pregam a sua palavra. Nem todos aceitam o evangelho, mas na época dos profetas também não aceitavam. Continuemos falando as verdades da palavra de Deus, compartilhando o evangelho de Cristo, puro e genuíno. A falsidade não faz parte do cristianismo. Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No passado, embora Deus rejeitasse cabalmente que alguém falasse em seu nome sem que ele tivesse mandado, muitos profetizavam falsamente em seu nome e não eram punidos pelas autoridades, porque essas autoridades gostavam da mensagem distorcida, mas benéfica que lhes eram entregues. E hoje, os falsos doutores, falsos mestres, falsos pregadores, falsos evangelistas, falsos apóstolos ainda estão por aí, fazendo discípulos de suas fake news, suas notícias falsas, suas mensagens distorcidas. Que Deus guarde a sua igreja, o seu povo, os seus escolhidos, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário, eu concordo. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.